Ô Marta, tudo bem? Tudo bom, Humberto? Tem dia que a gente precisa ter uma paciência com certas coisas, né? Mas enfim, vamos lá. É aquela coisa de contar até 10, né? Esfriar. A gente precisa se controlar para não falar bobagem. Inclusive porque senão reagir, alimenta mais a confusão, né? Quando a gente para não brigar, para não perder a paciência, para não ferir pessoas que a gente gosta, né? É o tal do autocontrole. Precisa mesmo, porque... Inclusive porque se você não tiver autocontrole, a impressão que tem é que a raiva vai se multiplicando entre as pessoas que você... Os problemas vão crescendo, né? As pessoas, você vai contaminando as pessoas em volta, né? O autocontrole é esse freio de mão que a gente puxa, né? E algumas pessoas têm mais autocontrole e outras têm menos. Mas a gente pode também desenvolver essa capacidade de frear o impulso. Aliás, precisa, né? Porque senão, pobre da sociedade que recebe a gente em desequilíbrio desse jeito. Não só a sociedade, mas a própria pessoa se prejudica muito, né? O autocontrole é muito importante para ter sucesso na profissão, nos relacionamentos, para ter uma vida tranquila, é muito importante, né? E também o autocontrole é o que vai fazer a gente produzir alguma coisa. Sem autocontrole você não consegue se planejar, você não consegue adquirir bons hábitos, eliminar hábitos ruins, preservar as coisas que você está construindo, né? Então o autocontrole é importante para a sociedade e para o próprio indivíduo também, né? Para o próprio interesse dele. Quer dizer, porque também não é só raiva, né? Às vezes a questão é, por exemplo, conter a impulsividade. Você é impulsivo demais, acaba atropelando as pessoas. Assim, tem o autocontrole da raiva e tem o autocontrole da... Eu vou adiar essa gratificação imediata para ter alguma coisa mais na frente, né? Então não vou comer esse bolo de chocolate para eu poder emagrecer, sei lá, se eu tô querendo perder peso. Mas, enfim, tudo isso é o autocontrole, né? São formas diferentes, mas tem coisas importantes aí. Uma coisa interessante, Humberto, é que você sabia que o autocontrole é como se fosse a gente tem uma cota de autocontrole diária. Então, se você dormiu bem, e o sono é muito importante para o autocontrole, você acorda com a sua bateria cheia e ao longo do dia você vai gastando aquela cota que você tem. Se você está muito estressado, é muito demandado, o seu autocontrole vai acabar mais depressa. Mas no final do dia, o autocontrole já está acabando. E é por isso que geralmente no final do dia que as pessoas são mais irritadas, brigam mais, fazem coisas impulsivas, porque você vê até criança, né? No final do dia ela fica mais briguenta, mais irritada, mais chorona, porque a cota de autocontrole já caiu. Isso é importante a gente saber, até pra gente se cuidar, para quando estiver muito cansado, aprender a saber que você está mais vulnerável a perder o controle e ter um certo cuidado com isso, né? Ter mais cautela e evitar certas situações no final do dia. É engraçado, né? Intuitivamente a gente já fala, né? A paciência tem limite. Eu acho que deve ser por isso. Paciência, né? É verdade. Algumas pessoas têm mais, outras têm menos, né? Mas tem limite. Agora, a gente pode desenvolver muito o autocontrole. Essa parte da raiva, da emoção, é de perceber as emoções e saber manejar as emoções, né? Então, você saber se acalmar, você saber se aconchegar, você saber conversar com você mesmo de maneira a lidar melhor com as suas emoções. Então, você vai aumentar o seu equilíbrio emocional e seu autocontrole também. Agora, sabe o que é muito interessante, Humberto? A neurociência descobriu que existe um exercício que aumenta muito o autocontrole de uma pessoa. Exercício? É você fazer o máximo de coisas com a sua mão não dominante. Quando se você é destro e faz muitas atividades com a mão esquerda, você vai aumentando a sua capacidade de puxar o freio de mão. É interessante? Eu acho interessante porque, inclusive, aí você demonstra paciência com você mesmo, né? Porque você está acostumado a ter uma certa velocidade, uma certa habilidade com a sua mão dominante. Quando você vai para a mão que não é dominante, você tem que... Você faz um esforço maior. Tem que fazer um esforço maior, você não consegue o resultado que você quer logo de primeira, tem que ser bem mais paciente. É verdade. Mas tem também um tipo de autocontrole, que é aquele que a gente fala assim, eu não quero, que é o controle de hábitos, né? Eu não quero fumar, eu quero fazer exercício, não consigo, eu quero ler, mas eu não leio. Quer dizer, esse autocontrole de você se determinar a fazer certas coisas e a não fazer outras. E é muito interessante porque esses hábitos que às vezes a gente quer se livrar e é muito difícil se livrar, na verdade, o que vai ajudar mais nesse controle não é nem essa força interna da vontade, mas é você eliminar os gatilhos. Vou contar uma história para você que é muito interessante. Depois da Guerra do Vietnã, muitos soldados voltaram viciados em heroína. E o governo até abriu lá um setor para cuidar desses soldados que voltaram viciados em heroína. Mas descobriram que a maior parte desses viciados, quando voltavam para casa, largavam o vício, naturalmente.
e só 15% ainda persistiu e 5% continuou depois do tratamento. E eles acharam muito estranho, porque habitualmente no tratamento de droga, a taxa de reincidência é muito alta. E aí foram estudar o porquê e descobriram que tem a ver com os gatilhos, né? Porque a pessoa, até o cigarro, quem fuma, né? Tem aquele, eu fumo de manhã, eu tomo café, eu fumo depois do almoço, quando eu chego em casa. Então são como se fossem gatilhos, são momentos que disparam o comportamento. Quando você muda totalmente de vida, como os soldados... A rotina fica alterada. Exato, quer dizer, os soldados que voltaram da guerra, os gatilhos ficaram na guerra. Então eles conseguiam mais facilmente se livrar. Né? Então isso é muito importante para quem quer deixar um vício de uma substância, de fumo, até do café, né? Qualquer vício, assim, não só vício, mas, por exemplo, eu chego em casa na sexta-feira à noite, eu ligo a televisão para ver série, aí eu vejo demais, né? Então são coisas, assim, são hábitos de uma situação que leva para aquele comportamento. Então quando a gente quer se livrar de algo assim, é importante eliminar os gatilhos. E o hábito que a gente quer adquirir é tornar ele muito fácil. Se você quer ler mais, deixa o livro na cabeceira. Se você quer comer mais fruta, deixa as frutas expostas e deixa as comidas menos calóricas escondidas, né? Então a gente poder deixar um ambiente, quer dizer, o que a gente quer fazer fácil e gerar um hábito, né? Então eu quero fazer exercício, então eu chego em casa, já cria oportunidade, vou me vestir, né? Isso, você cria, porque o cérebro funciona por hábito. A maior parte das coisas que a gente faz, a gente não pensa. Tá ótimo, Marta. Chegou aqui o nosso andar. Epa. Agora a gente precisa ter autocontrole para sair. É verdade. Tchau, Humberto. Tchau. Você ouviu Conversa de Elevador com Humberto Martins e a psicóloga Marta Vieira.